Então eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a identidade de Cristo para crianças, que é um estudo que eu estou fazendo. Acredito que pode contribuir com a sua vida, com o seu ministério. Falar sobre isso porque é um assunto que não está na moda, né? Na verdade, ele está sempre em alta. Ele não sai da moda ou entra na moda. Está sempre em alta. E eu vou explicar um pouquinho para vocês aí sobre identidade de Cristo. Quais são os pontos, né, que eu considero tão importantes para que nós possamos falar para crianças? Você pode imaginar se as crianças soubessem, né, a identidade que elas receberam de Cristo quando aceitaram Jesus, se elas tomassem posse e vivessem nessa nova identidade, quantos problemas nós conseguiríamos evitar, né? Quantos problemas elas poderiam ser resolvidos já na sua raiz, mesmo na infância? Vou falar com vocês 6 pontos que eu considero importante que as crianças saibam, né? Vamos compartilhar com as nossas crianças sobre a identidade nova que elas receberam quando aceitaram a Jesus. Às vezes nós ficamos pensando, o que trabalhar com a criança quando ela aceita Jesus? A criança aceitou Jesus, e agora? O que eu poderia ensinar a esta criança? Eu acredito que a criança, quando recebe a identidade nova de Cristo, ela pode usar isso com potencial por toda a sua vida. E eu quero contar para vocês sobre esses 6 pontos, compartilhar com vocês esses 6 pontos para que nós pudéssemos entender. Eu vou falar um pouquinho então sobre essa identidade de Cristo, que é tão importante que as crianças sejam conscientizadas que receberam uma nova identidade. A primeira coisa é estar em Cristo. A palavra fala que todos nós morremos com Cristo e com Ele fomos vivificados. A criança precisa compreender que nessa nova identidade nós morremos com Cristo, mas com Ele fomos vivificados, assim como a palavra nos ensina, para que ela tenha certeza de que ela está em Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós somos justificados. A palavra fala que Deus nos justificou através de Jesus Cristo. Então, aquilo que a criança cometia, o pecado, o erro dela, a palavra diz que não há mais condenação nenhuma. Muitas vezes nós ensinamos a criança sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre o que ela deve fazer, mas esquecemos de trabalhar com ela essa questão de que fomos justificados por Jesus Cristo, que não há mais nenhuma condenação. Você já imaginou uma criança crescendo sabendo que não há nenhuma condenação para a vida dela porque ela foi justificada? É dessa forma que nós precisamos trabalhar a identidade nessa questão com as crianças. Nós somos adotados. Eu fiquei pensando sobre as crianças que foram adotadas, né? Como que elas poderiam ser recebidas também nessa dimensão de nova identidade? A gente olha para uma criança quando ela é órfã e fala, a criança é órfã. Mas na verdade, quando a palavra fala que nós fomos adotados por Deus através de Jesus Cristo para sermos filhos de Deus, né? Nós recebemos o direito de ser filhos de Deus. Você imagina se para uma criança que tem um pai, que tem uma mãe, isso faz diferença? Quanto não vai fazer para uma criança que foi adotada? Ser adotado também faz parte da identidade de Cristo. E eu acredito que isso faça diferença para todas as crianças, para os adultos, que às vezes esquecem que por Cristo nós ganhamos o direito de ser filhos de Deus. Então todos nós somos filhos de Deus. E aí, o próximo ponto é a questão de estarmos seguros. A palavra fala, né, que, pois estou convencido de que nem a morte, nem o porvir, nem o futuro, nem o presente, nada pode nos separar do amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso estamos seguros aonde? Nesse amor, nessa segurança, né, de que nada pode mudar a questão que somos agora filhos de Deus. Muitas vezes as crianças estão inseguras, né? Vivendo à medida de comparações. Não só as crianças, mas nós adultos queremos nos comparar com o outro. Mas nada pode mudar a essência daqueles que receberam essa nova identidade sendo filhos de Deus. Outra coisa bem importante de se falar na identidade de Cristo para as crianças é que nós somos livres. Não somos mais escravos do pecado. Que nós, apesar de sermos falhos, de sermos humanos, Deus nos deu o poder de não sermos escravos mais deste pecado e somos livres em Cristo para realizar tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Dessa forma, as crianças se sentirão impulsionadas
a ser o propósito que Deus tem para cada uma delas. E isso é muito importante. Muitas vezes nós queremos que as crianças sejam algo, mas elas já são aquilo que Deus depositou nelas. Então, nós precisamos impulsioná-las, incentivá-las a serem a identidade nova que receberam após Jesus, estudando com elas, falando, acrescentando sobre a vida delas, para que elas se sintam realmente parte desta nova identidade recebida em Cristo Jesus. E por último, o que eu vou trazer aqui, claro que falar sobre identidade de Cristo tem muitas coisas, é por isso que eu estou fazendo um estudo voltado para isso, para que eu possa descobrir todas as perspectivas que a gente possa aplicar com as crianças. Mas o último ponto que eu vou trazer aqui é quando a palavra fala, que Deus começou uma obra em nós e vai completá-la até o dia de Cristo. As crianças precisam entender que Deus começou uma obra e que Ele não vai parar até que ela termine. Talvez para você pareça que esse assunto ele é muito difícil para ser compreendido pelas crianças, ou que talvez você precise de muitas coisas para aplicar isso. Mas são pequenas verdades que podem impulsionar a criança a viver de uma forma melhor, Todas as crianças que são tímidas, inseguras, que têm baixa estima, imagine quanto nós não podemos ajudar falando que elas são amadas, que elas já foram escolhidas, que elas estão em Cristo em Jesus, que elas são livres, que elas estão justificadas pela palavra, baseando isso tudo na palavra de Deus, contando essas boas novas para cada uma delas que aceita Jesus. Tudo isso pode fazer diferença na vida dela, não só na fase adulta, agora na infância, quando ela está em crescimento com Jesus, na confiança de que Ele está à frente de todas as coisas, que Ele é poderoso, que Ele é infinitamente capaz de fazer todas as coisas, cuidando dela. E ainda a criança vai ter um relacionamento com Deus como pai, de paternidade. Nós vemos tantas crianças que têm aí os pais ausentes, E isso, digo, a figura paterna mesmo, Que nós temos do pai. Pais que não estão presentes, mas crianças que também são órfãos, que não conseguem ver esse relacionamento, de segurança com relação ao pai. E que distorcem aquilo que Deus é para elas como pai. Levando isso para as crianças, nós podemos mudar o relacionamento delas com Deus. Nós não precisamos dizer a elas que elas precisam ter ou fazer alguma coisa. Elas já são filhas amadas de Deus. Eu trouxe esse assunto para você porque ele é um pequeno despertar, nesse vídeo aqui, um pequeno despertar sobre falar sobre a identidade de Cristo com as crianças, assim como eu fui despertada para estudar sobre esse assunto, As descobertas de estudar a identidade de Cristo para crianças só começaram. Por isso abri o segundo grupo de estudo para que mais professores e líderes de crianças pudessem estudar comigo durante 4 meses. Isso mesmo, de outubro a janeiro. A inscrição vai até o dia 30 de setembro. O estudo acontece em um Instagram fechado e exclusivo, onde você recebe post, IGTV e live sobre o assunto. Nesse estudo, nós vamos fazer as fases de investigação, exploração, descoberta sobre a identidade de Cristo para crianças. E você ainda ganha de bônus o raio-x de identidade, que vai te ajudar ainda mais a conhecer as suas crianças. Eu te espero no grupo, combinado? Esse é um assunto urgente e poderoso que nós precisamos saber mais.